Chegando na época de imposto de renda, muita gente com dúvida se precisa ou não entregar a declaração agora em 2022. Então, se você é uma dessas pessoas que está em dúvida, então, se precisa ou não entregar a declaração esse ano, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar direitinho quais são os fatores aí que tornam obrigatório, então, a entrega da tão famosa declaração de imposto de renda pela pessoa física. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidamente. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury e, entre outras coisas, aqui no escritório nós também trabalhamos com declaração de imposto de renda. Então, se tiver precisando de qualquer orientação aí para fazer a sua declaração, não perde tempo, não fica quebrando a cabeça sozinho. Eu vou deixar todos os meus contatos aqui na descrição do vídeo, então é só me chamar lá no WhatsApp que com certeza aí eu vou conseguir te orientar, combinado? Aproveita também, já deixa o like nesse vídeo, que é para o YouTube entender que esse conteúdo ele pode ser relevante para mais pessoas que também estão com essa dúvida. Aproveita e já se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo de qualidade que eu tenho certeza que vai agregar demais aí para o seu conhecimento, beleza? Bora para o nosso conteúdo então. Com exceção das pessoas, então, que exercem atividades rurais, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, existem basicamente 4 situações que tornam obrigatória, então, a apresentação da declaração de renda pela pessoa física. Eu vou te explicar cada uma delas agora, então. A primeira situação, então, que torna obrigatória a apresentação da declaração de renda pela pessoa física, e também a mais comum delas, são aquelas pessoas, então, que receberam rendimentos tributáveis acima do limite de isenção, ou seja, acima de R$ 28.559,70 no ano anterior, ou seja, em 2021. A gente pode considerar como rendimentos tributáveis, então, para dar um exemplo aqui para vocês, o salário, então, que a gente recebe com carteira assinada, aquele que vem lá na folha de pagamento, e também, mais um exemplo, se você tiver em um imóvel alugado, o rendimento do aluguel desse imóvel também deve ser considerado, então, como rendimento tributável. Então, se você tiver mais de uma fonte de pagamento, por exemplo, carteira assinada, e também receba aí o aluguel de algum imóvel que você tem alugado, você deve considerar esses dois valores aí para fins de imposto de renda, ou seja, você vai somar todos os valores recebidos no ano dessas duas fontes de pagamento e vai ver se ultrapassou ou não o limite de isenção, então, beleza? A segunda situação, então, que torna obrigatória a declaração de imposto de renda da pessoa física são aquelas pessoas que receberam, então, rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$40 mil no ano anterior. Essa situação ela é um pouco mais comum, então, entre aquelas pessoas que são proprietárias de empresa e distribuem lá no final do ano, então, os lucros aí do seu negócio. Esses lucros, então, para essas empresas que são do Simples Nacional, eles são considerados, então, como isentos, e se a pessoa, então, distribuiu lucros e recebeu da sua empresa acima de R$40 mil, também vai ficar obrigada a transmitir a declaração de renda da pessoa física, mesmo que os rendimentos tributáveis não tenham aí superado o limite de isenção, beleza? A terceira situação que vale a gente fazer um destaque aqui também são aquelas pessoas que tiveram algum ganho de capital aí na alienação de bens ou direitos, ou também aquelas pessoas que movimentaram qualquer valor na bolsa de valores. Sobre os ganhos de capital aí na alienação de bens ou direitos, a gente está falando aqui, por exemplo, se você comprou um imóvel por um determinado valor e vendeu ele por um valor acima do que você comprou. Nesse caso, você vai ter um ganho de capital na alienação desse bem, beleza? Referente às operações, então, em bolsa de valores, independentemente do tipo de operação que você tenha feito, você precisa fazer a declaração de renda e mostrar para a Receita Federal quais foram as operações que você fez lá dentro da bolsa, beleza? E por último, e não menos importante, se você tem aí bens ou direitos avaliados em mais de R$300 mil na data de 31 de dezembro de 2021, você também está obrigado a transmitir sua declaração de renda da pessoa física. E você precisa lançar lá na ficha de bens ou direitos esses valores aí para que a Receita Federal tenha conhecimento aí dos seus bens, beleza? Depois da gente passar então pelas 4 principais situações que tornam obrigatório então o envio da declaração, eu gostaria de chamar atenção para a situação mais comum delas, ou seja, aquelas pessoas aí que têm carteira assinada e que receberam então no ano de 2021 mais de R$ 28.559,70, porque é muito comum a gente receber pessoas aqui no escritório depois então do término do prazo de envio da declaração, pessoas que estão lá com uma restrição no seu CPF que deveriam ter entregado a declaração e não entregaram. Então eu vou dar uma dica então para você que tem carteira assinada, como
você vai conferir então aí no seu comprovante de rendimento se você precisa ou não entregar sua declaração de renda. Então presta atenção aqui comigo. Para fazer essa conferência é muito simples então. Tudo que você precisa é pegar o seu comprovante de rendimentos, que é um documento fornecido aí pela empresa que você trabalha, onde existem então as principais informações consolidadas de todos os valores que você recebeu no ano anterior. Então basta que você olhe então no campo rendimentos tributáveis, que fica bem no início então desse documento, e você confira lá qual foi o total de rendimentos tributáveis que você recebeu em 2021. Se lá nesse campo você tiver um valor acima de R$ 28.559,70, você já sabe que você está obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda agora em 2022. Muito importante destacar também, presta muita atenção, mesmo que você não tenha recebido lá referente ao seu trabalho rendimentos tributáveis acima do limite, é muito importante que você some outros rendimentos tributáveis, conforme eu falei, como por exemplo, se você tiver um recebimento de um aluguel aí durante o ano, você precisa somar todos esses rendimentos para ver se você ultrapassou ou não esse limite de isenção aí, beleza? Então, por exemplo, se você recebeu como salário em 2021 um total de R$15 mil e você tem mais um aluguel lá de um imóvel que você recebeu mais R$15 mil em 2021, você precisa somar esses dois rendimentos. Quando você somar, você vai ter lá um total de R$30 mil, ou seja, você já vai estar obrigado a fazer a declaração de renda, mesmo que isoladamente esses dois rendimentos eles não ultrapassem o limite, porque somados eles vão ultrapassar então R$ 28.559,70. E uma dúvida muito comum que tem surgido aqui no escritório nos últimos tempos, então, principalmente pela galera que trabalha no digital, é se a pessoa que recebeu qualquer valor em moeda estrangeira, ela está obrigada então a transmitir a declaração de renda. E a resposta é a seguinte: depende. O simples fato de receber valores aí em moeda estrangeira não obriga a transmissão da declaração de renda pela pessoa física. O que a gente precisa considerar é que após a conversão então desses valores recebidos em moeda estrangeira, se esse valor ele ficar acima do limite de isenção, ou seja, acima de R$ 28.559,70, essa sim é uma situação que obriga então que essa pessoa transmita sua declaração de renda. Então, resumindo, a pessoa precisa pegar esses valores recebidos em moeda estrangeira, aplicar lá a regrinha de conversão para reais e ver se esse valor em reais então ficou acima do limite de R$ 28.559,70. Se ficou acima, daí sim essa pessoa ela é obrigada a transmitir a sua declaração de renda. Eu sei que esse assunto é um pouco complexo e pode gerar algumas dúvidas, então fica à vontade e manda aqui nos comentários que vai ser um prazer estar interagindo com vocês. Se precisar de uma orientação um pouco mais personalizada, já sabe, pega o meu WhatsApp lá na descrição do vídeo, me chama que com certeza aí eu vou conseguir te ajudar. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui como recomendação, então, também de conteúdo para vocês que estão pesquisando sobre imposto de renda da pessoa física. Tenho certeza que eles também vão contribuir aí com o conhecimento de vocês. Se gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever também aqui no canal e a gente se vê aí no próximo vídeo. Grande abraço!